glória a Deus. Queremos te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a você que está ouvindo pela Rádio Manaim, pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. A partir de agora, estamos entrando no ar com o Culto da Madrugada. Sim, final de semana chegou. Sim, hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2025, e que Deus assim possa nos abençoar grandemente. E olha só, os pastores estão conosco aqui na nossa bancada, pastor Guilherme, o pastor Jonas, pastor Furlan, pastor Wagner. Você pode observar aí, eles já estão preparados, estamos juntos aqui como família, como corpo, nessa mesma comunhão neste sábado. Pastores, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Furlan Almeida estará fazendo a abertura, fazendo um clamor, dando início ao nosso culto da madrugada neste sábado. Pastor Furlan, fica à vontade, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, irmão Jorge, aos pastores e a todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem nessa manhã. Nós vamos dar início à nossa madrugada, ao nosso culto, e convido a você, se for possível, onde estiver, fechar os seus olhos nesse momento onde vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos a bênção do perdão, da comunhão com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha nesta hora visitar os nossos corações, falar conosco, que sejamos saciados nesta manhã da presença, da bênção, do favor do Senhor. Opera nos nossos corações, ó Deus, nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, Senhor, bendizemos a Ti, já por essa manhã, estarmos na Tua presença, pelo Teu perdão, pela comunhão com o Teu Espírito Santo. Recebe a nossa glorificação, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar início ao nosso período de oração. Estamos orando nesse mês pelos nossos vizinhos. Vamos clamar ao Senhor, vamos interceder para que Deus opere nesse mês. Senhor, clamamos por todo o trabalho de evangelização que será feito nesse mês, os convites, ó Deus, que serão feitos, que o Senhor possa operar usando a Tua igreja, usando as nossas vidas.
nos nossos locais onde residimos, aqueles vizinhos que nos cercam na igreja, nos nossos templos. Que o Senhor nos dê uma palavra de graça, sábia, que possamos ter a autoridade do Senhor no convite, para que muitos tenham essa experiência de salvação, essa experiência de conhecer um Deus vivo, um Deus salvador e que tem uma eternidade para o homem. Opera sim, Senhor, nesse mês, o período de convites, que a tua igreja seja usada por ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós suplicamos também uma bênção em favor da nossa convivência, Senhor Deus, do nosso testemunho junto aos vizinhos, para que eles possam ver em nós, Senhor, o brilho do Teu Espírito, e o Senhor possa assim abençoar para que eles alcancem, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor, é operar salvação junto aos nossos vizinhos. De maneira especial, o Senhor livra de toda contenda, de toda dificuldade que se levanta, Senhor Deus, para que prevaleça a Tua obra em nós e assim a nossa convivência seja harmoniosa com os vizinhos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós intercedemos a Ti em favor dos ministérios, dos rebanhos, para que o Senhor venha abençoar cada igreja, os pastores, suas famílias, Senhor, os rebanhos também dando saúde, a bênção. Lembramos dos enfermos, que o Senhor venha dar a saúde a cada um dos nossos irmãos que estão passando pela prova da enfermidade. Misericórdia. Guarda os teus servos, Senhor, e tira qualquer tipo de dificuldade, dores. Oramos, Senhor, também pelos ministérios, pelos pastores, as fichas de unção e ordenação, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu. Oramos assim pedindo em favor do crescimento da Tua obra no Brasil e no exterior. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Você também, meu irmão, minha irmã, pode colocar sua vida, o seu assunto pessoal, o seu problema diante do altar do Senhor, porque é momento de oração. Nós cumprimentamos a todos que participam deste culto de madrugada, com a paz do Senhor Jesus. O texto para a nossa meditação nesta manhã está no livro de Salmos, Salmos 40, versículo de número 17, e assim nos diz a palavra do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A palavra do Senhor para nós nos mostra, neste texto em que lemos aqui, a completude
de um projeto maravilhoso, de um Deus que nos ama e que opera nas nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração e nos colocamos numa condição de necessitados, de carentes deste amor. Nós precisamos do Senhor. E aqui nós vemos neste texto, Davi, neste versículo, um pequeno versículo, mas ele vai falar aquilo que nós somos, aquilo que precisamos. Quem é o Deus das nossas vidas, o Senhor de todas as coisas, e o segredo para que Ele opere no nosso coração. Primeiramente, somos pobres e necessitados, porque nós não temos nada, não somos nada, não podemos nada. E Davi aqui, mesmo sendo um rei, tendo à sua disposição muitas riquezas, mas ele se coloca nessa condição porque ele sabe, ele reconheceu que tudo veio do Senhor. E nós também precisamos reconhecer isso, porque de nós mesmos não temos nada. O que seria de nós se não fosse a mão do Senhor? Podemos alcançar alguma coisa nessa vida, podemos alcançar conhecimento, bens, mas tudo vai passar. O que permanece em nós é aquilo que Deus faz, é aquilo que é eterno, é aquilo que Deus pode completar em mim e em você. E o salmista, ele diz: olha, eu sou pobre, necessitado, sim, eu tenho as minhas necessidades, eu não tenho como supri-las, eu tenho mal para mim mesmo, não é? Mas o Senhor, Ele cuida de mim. Ele reconhece que Ele tem o Senhor e Ele reconhece que Ele precisa deste cuidado. Nós carecemos deste cuidado. E há um Senhor, há um Deus que, mesmo sendo Senhor de todas as coisas, que mesmo sendo o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, Ele está à disposição para ser o nosso pastor, para cuidar das nossas necessidades. Nesta manhã, você pode estar necessitando de um cuidado, de um auxílio do Senhor, mas se coloque nessa condição, se coloque à disposição e deixe que o seu coração, a sua mente seja cuidado por este Deus que te ama, que quer estar ao seu lado, que é Deus Emanuel, que é Deus presente, que é Deus de perto e não é Deus de longe. E a palavra continua dizendo: quem é o Senhor? Ele é o auxílio e Ele é o libertador. Davi aqui ele vai falar profeticamente do que o Senhor é para nós. O auxílio, porque diante das necessidades iminentes dessa vida, Ele pode nos socorrer. Ele tem a palavra certa, Ele tem o conselho certo, Ele pode curar, Ele pode prover, Ele pode agir segundo a sua vontade, segundo o seu tempo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus e nós somos os necessitados. Ele nos auxilia, mas também Ele é o nosso libertador, porque Ele não só cuida de nós para essa vida, mas Ele nos liberta daquilo que nos amarra nessa vida, que é o pecado, daquilo que nos prende a nossa situação de seres mortais, porque o Senhor nos criou para sermos eternos e Ele nos liberta do jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e nos dá acesso à vida, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna, a vida em abundância. E nesta manhã Ele quer cuidar de você, mas muito mais, Ele quer te libertar para uma vida eterna, para que você seja um cidadão do céu. E a palavra diz também aqui a respeito do segredo para que Ele opere. É você abrir o seu coração, é você entregar-se por inteiro. Não te detenhas, ó meu Deus. Não podemos extinguir uma ação que é do Espírito Santo. Pelo contrário, nós temos que abrir o nosso coração e deixar Deus operar, sem reservas. Podemos colocar barreiras diante daquilo que Deus faz? Não. Vamos abrir o nosso coração e deixar Ele agir, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as coisas, e na nossa fraqueza, na nossa limitação, naquilo que temos que é nada, Ele pode nos suprir com tudo. É só deixarmos Ele agir. Não te detenhas, ó meu Deus. Davi sabia que o Deus que ele servia era o Senhor dos exércitos, era o Senhor de todas as coisas, e que se ele entrasse na batalha,
seria para decretar a vitória. Então hoje deixe o Senhor entrar na sua vida e você será vitorioso. Amém? Que o Senhor possa vos abençoar com essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos. Bendizemos ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que mesmo sendo pobres, limitados, não tendo nada, o teu amor que nos constrange, ele nos enriquece. Porque, ó Deus, sabemos que o teu Filho amado um dia se fez pobre, mesmo sendo Filho de Deus, para nos enriquecer com o teu Espírito Santo e com essa salvação gloriosa que é tudo para nós. Continue operando nas nossas vidas e que o Senhor possa ter liberdade total para manifestar a tua vontade e o teu amor nos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e perfeito amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações, a comunhão, os dons do Espírito Santo permaneça sobre todo o teu povo, a igreja fiel, em toda a terra, em toda parte da terra, agora e até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Nós estamos aqui encerrando, nós glorificamos ao nome do Senhor, encerrando aqui o nosso culto da madrugada. Hoje é sábado, dia 16 de agosto. E você que nos acompanhou, você que tem nos acompanhado no culto da madrugada, você pode compartilhar o nosso link. Compartilhe o nosso link para o seu amigo, para a sua amiga. Faça esse trabalho de evangelização e que Deus assim nos abençoe. Quero agradecer mais uma vez a vinda dos pastores, pastor Wagner, pastor Furlan, pastor Jonas, pastor Guilherme aqui conosco, os pastores da bancada. Obrigado, pastores, sejam sempre bem-vindos aqui na Rádio Manaim. A paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Até a próxima.